Olá, caros amigos. Estão no canal Amigo e Inimigo. Hoje vou contar-vos uma história que talvez vos faça olhar para algumas pessoas ao vosso redor de uma forma completamente diferente. A história de uma mulher que o marido considerava uma ninguém, mas que toda a cidade dos ricos descobriu, numa só noite, quem ela era na verdade. Margarida estava em frente ao espelho no corredor estreito do apartamento arrendado, ajeitando pela terceira vez a gola do único vestido decente que tinha. O vestido era simples, verde escuro, comprado há 2 anos numa promoção. E hoje parecia-lhe especialmente inadequado. Vais demorar muito? Ouviu-se a voz de Gonçalo da sala, ríspida, impaciente. Já estamos atrasados. Já vou. Ela saiu para a sala. Gonçalo estava junto à janela, num fato caro, a ajeitar os botões de punho, e ao ver, lá fez uma careta como se tivesse visto algo indecente. Vais com isso vestido? Não tenho mais nada, Gonçalo. Tu sabes. Sei. Sibilou ele, sem olhar para ela. É exatamente por isso que não entendo por que te estou a levar. Hoje estarão lá pessoas que decidem a quem dar créditos de milhões e a quem não. E tu pareces que vieste da feira. Margarida sentiu um aperto no peito, mas não permitiu que a sua voz tremesse. Eu trabalho como contabilista numa pequena empresa. Gonçalo, não numa agência de modelos. Não tenho de onde escolher vestidos todas as noites. Exatamente, ele finalmente virou-se para ela, e o seu olhar continha tanto desprezo que, por um momento, foi-lhe difícil respirar. Tu és contabilista num escritório que faz os documentos para 3 lojas de materiais de construção. E eu negocio com pessoas que têm fábricas, portos, aviões. Entendes a diferença? Entendo perfeitamente. Então, hoje ficas calada, sorris, acenas com a cabeça, não fales de economia, de política, aliás, não fales de nada exceto sim e muito prazer. Combinado? Margarida ficou em silêncio, a olhar para ele. Há 3 anos, este mesmo homem ajoelhou-se diante dela num pequeno parque da cidade natal deles, e disse que ela era a mulher mais inteligente e genuína que ele já tinha conhecido. Naquela altura, ele tinha um carro velho e dívidas de um escritório de 30 quadrados metros. Agora, tinha uma casa nos arredores, 3 carros e desprezo pela mulher que o ajudou a superar os anos mais difíceis do início do seu negócio. Fez a contabilidade dele de graça durante os primeiros 2 anos, deu o seu próprio salário para o aluguer do escritório, quando ele não tinha dinheiro para a renda. Gonçalo, disse ela em voz baixa, podes falar comigo como quiseres, em casa, a sós, mas não te atrevas a humilhar-me em público. Não vou tolerar isso. Ele sorriu com desdém, ajeitando o punho da camisa. És uma espécie de bruxa, sabias? Atirou ele de repente, e a sua voz quebrou-se em algo parecido com raiva misturada com medo. Vês tudo, entendes tudo, mas tu mesma não vales nada. Por que é que eu casei contigo? És uma pobre e estúpida, Margarida. Não tens nada, exceto um diploma de um politécnico de província e uma mãe professora reformada. O silêncio instalou-se na sala. Margarida olhou para ele por alguns segundos e depois pegou na sua mala da mesa. O carro está à espera lá embaixo, disse ela com uma voz firme. Vamos, já que é tão importante para o teu negócio. Ela não chorou. Não respondeu com uma única palavra ríspida, embora por dentro tudo fervesse. Há muito que aprendera a não mostrar a dor onde ela poderia ser usada contra si. A mãe sempre lhe dissera: lágrimas à vista são um presente para quem te quer quebrar. Não deis presentes a quem não os merece. Eles viajaram em silêncio para o restaurante nos arredores da cidade. Gonçalo passou o caminho todo ao telefone com parceiros, a discutir os números de um contrato para a reconstrução de um quarteirão de negócios, e nem uma vez olhou para sua esposa. Margarida olhava pela janela para as luzes da cidade que passavam e pensava em como a vida era estranha. Há apenas 5 anos, tinha a certeza de que encontrara a sua pessoa, e hoje ia para uma recepção importante com alguém que, 1 minuto antes, a chamara de estúpida e pobre. O restaurante para onde foram ocupava o último andar de um edifício alto no centro. Janelas panorâmicas, música ao vivo, empregados de luvas brancas. Aqui reunia-se a elite da comunidade empresarial da cidade, donos de fábricas, banqueiros, funcionários de alto escalão, investidores. Gonçalo negociava um grande contrato há 3 meses, e a noite de hoje seria decisiva.
estava presente uma pessoa de cuja palavra dependia se a empresa de Gonçalo obteria o contrato de vários milhões de euros ou não. Porta-te bem, sussurrou-lhe ele ao ouvido quando entraram na sala. Sorri e fica calada. Ela acenou com a cabeça, embora por dentro a irritação fervesse cada vez mais. Ela percorreu a sala com os olhos. Pessoas em fatos caros, taças de champanhe, risos abafados, fragmentos de conversa sobre imobiliário e taxas de câmbio. Sentia-se uma estranha ali, não porque fosse realmente inferior a essas pessoas, mas porque cada olhar, cada gesto do seu marido lhe dizia com uma regularidade irritante. Gonçalo levou-a para uma mesa onde já estavam sentados alguns dos seus parceiros com as suas esposas. As mulheres estavam vestidas com vestidos de noite, cobertas de joias e desde o primeiro segundo, examinaram Margarida da cabeça aos pés com um olhar avaliador. Gonçalo, querido, esta é a tua esposa? Perguntou uma delas, uma loira baixa com uma manicura perfeita. Muito prazer. E o que faz? Sou contabilista, respondeu Margarida calmamente. Ah, que querido! Arrastou a mulher com uma entoação como se tivesse ouvido algo engraçado. Gonçalo riu-se nervosamente e mudou rapidamente de assunto, começando a falar sobre o novo projeto da empresa. Margarida ficou em silêncio, a beber água. Ela, por princípio, não bebia nestes eventos para manter sempre a cabeça clara, e observava a sala. E então ela viu. No fundo da sala, junto à janela panorâmica, estava um homem de meia idade num fato cinzento austero, sem uma única joia, exceto um relógio simples no pulso. Ele conversava com 2 seguranças do presidente da Câmara e um dos maiores banqueiros da região, e era notável que todos ao redor o tratavam com especial deferência. Alguém se curvava ao encontrá-lo, alguém se aproximava de propósito para o cumprimentar, aproveitando o momento para trocar algumas palavras. Margarida sentiu que, de repente, lhe faltou o ar. Ela não via aquele homem há quase 5 anos. A última vez foi no funeral da avó, onde ele apareceu sem aviso, ficou de lado junto à cerca do cemitério e foi-se embora sem se aproximar dela, porque a mãe estava ao seu lado e a mãe e ele não se falavam há mais de 20 anos. Era o seu pai, Antônio Valente. Um homem cujo nome era pronunciado nesta cidade com reverência, cuja assinatura era procurada em qualquer grande contrato, cujas fábricas davam emprego a milhares de pessoas em várias regiões do país. Margarida pousou lentamente a taça na mesa. O coração batia-lhe algures na garganta. Ela não estava preparada para este encontro e certamente não pensava que veria o pai exatamente ali, exatamente hoje, na recepção para onde o seu marido a levara, depois de a ter chamado de estúpida e pobre. Para entender como Margarida acabou naquela sala, em frente ao homem a quem chamara de pai apenas algumas vezes na vida, é preciso voltar muitos anos atrás, onde a história do próprio Antônio Valente começava. Uma história que Margarida conhecia apenas em fragmentos, através das histórias da mãe, sempre ditas entre dentes, e de cartas raras que chegavam no seu aniversário. Antônio nasceu numa pequena aldeia no interior norte do país, onde no inverno a neve ficava por meio ano, e o trabalho para os homens era basicamente de 2 tipos, na serração ou nos caminhos de ferro. O seu pai, um cantoneiro de profissão, morreu quando Antônio tinha 14 anos. O coração não aguentou depois de mais um turno noturno ao frio. A mãe ficou sozinha com 3 filhos, e Antônio, o mais velho, começou a trabalhar depois da escola aos 15 anos. Primeiro entregava o correio. Depois arranjou emprego como ajudante na serração, dando quase tudo o que ganhava em casa. Ele terminou a escola com notas medíocres nas disciplinas de humanidades e notas máximas em matemática e física. Os números, os esquemas, os cálculos eram fáceis para ele, mas as composições e as conversas sobre literatura não lhe saíam bem. Os professores diziam em uníssono à mãe que o rapaz era inteligente, mas teimoso, que se a sua energia fosse canalizada na direção certa, ele teria sucesso. Aos 18 anos, Antônio apanhou um comboio com uma única mala e uma pequena quantia de dinheiro que juntara durante 3 anos, e foi para a capital da região para estudar, como ele próprio dizia à mãe, para se tornar alguém. Não conseguiu entrar na universidade com as suas notas baixas nas humanidades e arranjou emprego como servente numa obra, depois como carregador num mercado grossista de materiais de construção, onde em ano e meio aprendeu o negócio tão bem que começou a entender onde se podia ganhar dinheiro e onde se podia perder. Foi ali, no mercado,
onde os sacos de cimento se amontoavam em pilhas ao ar livre, e os donos das bancas se enganavam uns aos outros em cada oportunidade, que Antônio aprendeu a regra principal que seguiu pelo resto da vida. A honestidade não é uma fraqueza, mas o bem mais valioso que uma pessoa tem, porque mais cedo ou mais tarde todos saberão em quem se pode confiar e em quem não, e no final, até aqueles que enganam a torto e a direito querem fazer negócios com uma pessoa honesta. A sua primeira remessa de mercadoria foi comprada a crédito a um encarregado de obra conhecido. Um lote de tijolos com defeito que todos recusavam porque os tijolos. Antônio raciocinou que, para o revestimento de fachadas, esse defeito não importava. Negociou um desconto de metade do preço de mercado, revendeu-os a construtores de classe econômica e ganhou o seu primeiro dinheiro a sério. Não uma fortuna, mas o suficiente para alugar um quarto e começar a poupar para um negócio mais sério. 2 anos depois, já tinha um pequeno armazém de materiais de construção. Mais 3 anos, e tinha o seu próprio armazém e uma dúzia de clientes regulares que o apreciavam por nunca falhar com os prazos e nunca tentar enganar na qualidade da mercadoria, mesmo que os concorrentes o fizessem constantemente. Foi nessa altura, quando os negócios de Antônio começaram a prosperar, que ele conheceu Beatriz, uma rapariga de uma família de intelectuais da cidade, filha de um professor universitário e de uma médica. Beatriz estudava na faculdade de letras, escrevia poesia, ia à ópera aos fins de semana, e todo o seu mundo era composto por coisas completamente diferentes do mundo de Antônio, com as suas faturas e caminhões de cimento. Conheceram-se por acaso. Beatriz foi ao armazém com o pai, que tinha começado a remodelar a casa de campo, e Antônio, que estava a supervisionar pessoalmente o carregamento, começou a conversar com ela, enquanto esperava que os trabalhadores terminassem de tratar dos documentos. Ela era espirituosa, inteligente, um pouco arrogante. Mas por trás dessa arrogância, Antônio viu uma mente verdadeiramente viva, e Beatriz, por sua vez, ficou surpreendida por este homem corpulento e de poucas palavras, que ela inicialmente tomou por um simples carregador. Ser na verdade o dono de todo aquele negócio, e falar sobre ele com uma confiança e lógica que raramente encontrava entre os seus colegas de universidade. Os pais de Beatriz receberam o romance com cautela. O pai dela disse-lhe diretamente que Antônio não era do seu círculo, que em 10 anos, ele continuaria a ser o mesmo comerciante de materiais de construção com as mãos a cheirar a cimento, e ela, nessa altura, arrepender-se-ia de não se ter casado com alguém do seu meio. Beatriz, no entanto, era uma rapariga teimosa e apaixonada. E 1 ano depois de se conhecerem, ela e Antônio casaram-se numa modesta conservatória, sem uma grande festa, o que não agradou a nenhuma das famílias, por razões diferentes. Os primeiros anos de casamento foram, talvez, os mais felizes na vida de ambos. Antônio expandia o negócio, pediu um empréstimo para construir uma pequena fábrica de produção de mosaicos para passeios, trabalhava 16 horas por dia, mas todas as noites, por mais cansado que voltasse, encontrava tempo para se sentar com a esposa, contar-lhe os seus planos, ouvi-la ler em voz alta os poemas que ela própria escrevia. Beatriz, ao contrário dos receios do pai, revelou-se muito mais prática do que parecia. Assumiu a contabilidade da pequena empresa, negociava com os fornecedores de material de escritório tal como o marido, e gradualmente, envolveu-se tanto no negócio, que já era ela a sugerir ideias para o desenvolvimento. 2 anos depois, tiveram uma filha, a quem chamaram Margarida, em homenagem à avó de Beatriz. Antônio, ao ver a filha recém-nascida pela primeira vez, chorou ali mesmo no corredor da maternidade, algo que não lhe acontecia nem no funeral do pai, e a partir desse dia repetia a todos que agora tinha uma verdadeira razão para trabalhar como trabalhava antes. Não apenas por dinheiro, mas pelo futuro daquela menina. Mas foi com o nascimento da filha que as primeiras fissuras começaram a aparecer na sua relação. O negócio de Antônio crescia rapidamente. A fábrica de mosaicos transformou-se num complexo industrial. Começaram as entregas para outras regiões. Surgiram os primeiros grandes contratos com construtoras. Antônio viajava cada vez mais em trabalho. Ficava até tarde em negociações. E embora nunca tenha traído a esposa, isso para ele era uma questão de princípio. A sua própria dedicação ao trabalho começou a ser vista por Beatriz como uma traição de outro tipo. Tu não te casaste comigo. Casaste-te com a tua fábrica, disse-lhe ela uma vez, quando ele, pela 3ª vez no mês, não pôde ir ao aniversário da filha por causa de uma viagem de trabalho urgente.
A Margarida precisa de um pai, não de uma pessoa que envia presentes por estafetas. Antônio tentava explicar que fazia tudo aquilo pela família, que dentro de alguns anos, quando o negócio atingisse um nível estável, poderia passar mais tempo com elas. Bufa. Mas Beatriz já não queria ouvir essas promessas. Já as tinha ouvido demasiadas vezes. As discussões tornaram-se mais frequentes, mais acesas, e ambos, sendo pessoas orgulhosas e teimosas, não estavam dispostos a ser os primeiros a dar um passo em direção ao outro. O divórcio aconteceu quando Margarida tinha 6 anos. Beatriz deu entrada nos papéis sozinha, sem aviso, e quando Antônio voltou de mais uma viagem de trabalho, encontrou em casa apenas um bilhete e o armário da esposa vazio. Ele tentou convencer, lá a voltar, foi à casa dos pais dela. Ligava todos os dias, mas Beatriz estava irredutível. Pegou na filha e mudou-se para outra cidade, para a casa de uma tia, deixando a Antônio apenas um endereço para enviar a pensão de alimentos através do banco. A partir desse dia, começou uma parte completamente diferente da sua vida. Uma vida na qual não tinha nem esposa nem filha, apenas o negócio, que ele continuou a construir com a mesma persistência, porque era a única coisa que lhe restava. Nos primeiros meses após o divórcio, Antônio mal se lembrava de si mesmo. Ia para o armazém vazio à noite, sentava-se no escritório sozinho, a olhar para as faturas e contratos, e não entendia para que servia tudo aquilo, se já não tinha a esposa nem o riso da filha no quarto ao lado. Mas ele não sabia parar. Ninguém o ensinara a isso. Ele só sabia uma coisa: trabalhar, e trabalhar de tal forma que a dor recuasse pelo menos por algumas horas por dia. 6 meses após a partida de Beatriz, ele descobriu o novo endereço, não através dela, mas através de um conhecido em comum que mencionou casualmente ter visto a ex-mulher de Antônio noutra cidade, num apartamento novo, com a filha. Antônio comprou um bilhete de comboio nesse mesmo dia, chegou sem avisar, ficou em frente ao prédio e esperou 2 horas até que Beatriz saiu para o pátio com a pequena Margarida de 6 anos pela mão. Ao vê-lo, Beatriz empalideceu, apertou com mais força a mão da filha e puxou-a em direção ao carro. "O que é que estás aqui a fazer?" perguntou ela friamente. "Beatriz, eu tenho o direito de ver a minha filha. Tu tens o direito de enviar dinheiro", retorquiu ela. "Ver é outra coisa. Sou eu que decido quando e como." Margarida, pequena, confusa, olhava ora para a mãe, ora para o homem alto e desconhecido. Sem entender quem ele era e por que a voz da mãe tremia tanto, Antônio agachou-se para ficar ao nível dos olhos da filha e disse baixinho: "Olá, Margarida. Sou o teu pai." A menina escondeu-se silenciosamente atrás da saia da mãe. Beatriz, ao ver esta cena, sentiu de repente uma pontada de remorso, mas reprimiu-a imediatamente. A mágoa era demasiado recente. Tinha passado demasiadas noites em branco sozinha. Demasiadas vezes ele não aparecera quando prometera. 15 minutos, disse ela. Secamente. "Passem no pátio. Eu estarei a ver da janela." Foram os primeiros 15 minutos que Antônio passou com a filha. Após o divórcio, ele comprou-lhe um gelado no quiosque perto de casa. Contou-lhe algo sobre o comboio em que viera, sobre o cão que tinha no armazém para vigiar à noite. E Margarida, descongelando um pouco, até riu algumas vezes. Mas os 15 minutos passaram depressa, e Beatriz já estava à porta do prédio, de braços cruzados. "Está na hora", disse ela, e sem esperar por uma resposta, levou a filha. Antônio ficou a vê-las afastar-se e percebeu que aqueles 15 minutos, uma vez a cada poucos meses, era tudo o que lhe era permitido agora. Ele poderia, claro, recorrer ao tribunal, lutar por um regime de visitas oficial. Tinha dinheiro para os melhores advogados do país, mas algo dentro dele resistia a essa ideia. Ele não queria transformar a vida da filha num campo de batalha judicial entre os pais. Não queria que ela soubesse desde criança que o pai e a mãe só se encontravam no tribunal, através de advogados. Decidiu que iria esperar, enviar cartas, presentes, dinheiro, que viria com a frequência que Beatriz permitisse, e esperaria que um dia, quando Margarida crescesse, ela própria quisesse conhecer-lo melhor. Assim se passaram vários anos. Antônio vinha 2, por vezes 3 vezes por ano. No aniversário da filha, às vezes sem motivo aparente, se os negócios o levassem àquela cidade. Com o tempo, Beatriz amoleceu um pouco, permitindo encontros mais longos. Por vezes até deixava Margarida passear sozinha com o pai por algumas horas,
embora sempre avisasse a filha de antemão para não se habituar ao dinheiro dele e não se deixar comprar com presentes. Quando Margarida fez 10 anos, Antônio apareceu no seu aniversário com uma caixa enorme, que continha uma bicicleta, cara para a época, com muitas mudanças, como nenhum dos seus colegas de turma tinha. Beatriz, ao ver o presente, perdeu a cabeça. "Estás a gozar comigo?" disse-lhe ela no corredor, enquanto Margarida, no quarto, desembrulhava o papel de embrulho. "Ela vai destacar-se dos colegas com estas coisas. Já lhe perguntam sempre: de onde é que tens um pai rico que ninguém nunca vê? Vens 3 vezes por ano e queres comprar o amor dela com um único presente?" "Eu não quero comprar o amor dela, Beatriz. Eu só quero que ela tenha uma boa infância. Ela terá uma boa infância se tu apareceres na vida dela com mais frequência do que uma vez a cada poucos meses, e não a encheres de presentes para aliviar a tua própria consciência." As palavras foram duras, mas, à sua maneira, justas. E Antônio, por mais amargo que fosse admitir, percebia que havia alguma verdade nelas. A bicicleta, naquela vez, ele acabou por deixar, e Margarida andou nela todo o verão, mas a sensação de que cada visita sua se tornava motivo para mais uma discussão entre os pais só se intensificava com os anos. E Antônio começou a vir com menos frequência, com medo de que cada encontro trouxesse mais preocupação do que alegria à filha. Entretanto, o negócio de Antônio continuava a crescer a uma velocidade incrível. A fábrica de mosaicos há muito que se transformara num grande holding industrial, unindo várias fábricas por todo o país. Antônio, um dos primeiros no setor, começou a investir em equipamento moderno, na formação de especialistas, no desenvolvimento de tecnologias próprias que permitiam produzir produtos mais baratos e de melhor qualidade do que os da concorrência. Na altura em que Margarida fez 14 anos, o nome de Antônio já constava nas listas dos maiores empresários da região, e alguns anos depois, do país. Mas quanto maior se tornava o seu negócio, menos tempo pessoal ele conseguia ter. E os encontros com a filha, que já eram poucos, tornaram-se ainda mais raros. Ele ligava-lhe todas as semanas, escrevia cartas à moda antiga, à mão, embora pudesse pagar qualquer tecnologia, e em cada carta escrevia a mesma coisa: que tinha orgulho dela, que a amava, que assim que tivesse oportunidade, viria sem falta. Margarida cresceu com um sentimento ambivalente em relação ao pai. Por um lado, sabia que algures existia um homem que a amava, que acompanhava sua vida, que se lembrava de todas as datas importantes, que sabia em que ano ela andava, quais eram as suas notas, quais eram os seus passatempos. Ela sabia de tudo isto através das suas cartas, e era óbvio que a mãe, afinal, lhe contava sobre a sua vida, embora nunca o admitisse. Por outro lado, via como a mãe sofria, como era difícil para ela criar uma filha sozinha com um modesto salário de professora, como era humilhante por vezes receber transferências do ex-marido, que Beatriz, aliás, nunca gastava consigo. Poupava-as numa conta para a filha, cuja existência Margarida só descobriu quando cresceu. Aos 16 anos, Margarida começou a fazer perguntas diretas à mãe. Por que é que se divorciaram? Por que é que o pai não vinha mais vezes? Se ele realmente a amava tanto como escrevia nas cartas? Beatriz respondia de forma evasiva, tentando não denegrir o ex-marido aos olhos da filha, mas também não o justificando. Dizia que os adultos têm relações complicadas, que por vezes o amor não resiste à prova da distância e das diferentes visões da vida, que o pai, à sua maneira, a amava, mas não sabia estar presente. "Por que é que não me deixas ver-lo mais vezes?" perguntou uma vez Margarida, já estudante universitária quando veio de férias. "Ele não me fez mal nenhum." Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo, e depois disse algo que surpreendeu Margarida pela sua honestidade. "Porque ainda me dói. Margarida, sei que não está certo, que não se deve limitar o teu contacto com o teu pai por causa dos meus sentimentos. Mas cada vez que o vejo, lembro-me de todos aqueles anos em que ele escolheu a fábrica em vez de nós, e eu nunca consegui esquecer isso. Desculpa-me por isso. Já és adulta. E se queres ver-lo mais vezes, é um direito teu. Não vou impedir." Esta foi uma conversa importante, após a qual a relação de Margarida com o pai se tornou um pouco mais livre. Ela própria começou a ligar-lhe, a escrever-lhe. Por vezes, ia visitá-lo por alguns dias na sua nova e grande casa, para onde ele se mudara após mais uma expansão do negócio.
mas o tempo fora perdido. Demasiados anos se passaram à distância, e embora ambos quisessem sinceramente aproximar-se, havia sempre uma parede invisível entre eles. O hábito de manter a distância, de não mostrar demasiado um ao outro. Antônio, no entanto, não perdia a esperança. Continuava a acompanhar a vida da filha discretamente, não através de vigilância, mas com simples atenção paternal. Interessava-se pelos seus estudos, pelos seus passatempos, ajudava com conselhos quando ela pedia, mas nunca impunha a sua opinião e nunca, nem uma única vez em todos aqueles anos, tentou comprar o seu afeto com grandes somas de dinheiro, lembrando-se das palavras da ex-mulher de que o amor não se compra com presentes. Ele pagou os seus estudos na universidade, mas fê-lo discretamente, através de uma transferência bancária para a conta da instituição de ensino, sem nunca o mencionar nos seus encontros. E Margarida só soube disso anos mais tarde, ao ver acidentalmente documentos antigos. Assim se passaram os anos de estudante. Margarida formou-se em contabilidade, arranjou o seu primeiro emprego numa pequena empresa, alugou um apartamento com uma amiga. Vivia modestamente, por princípio não pedia dinheiro ao pai, embora soubesse que bastava ligar, e ele enviar-lhe-ia imediatamente o que fosse preciso. Ela queria provar a si mesma, e talvez à mãe, que era capaz de construir a sua vida sozinha, com as suas próprias forças, sem dinheiro alheio, mesmo que esse dinheiro lhe pertencesse por direito de parentesco. Foi nessa altura, quando tinha 24 anos, que conheceu Gonçalo. Ele era uma pessoa completamente diferente na altura. Pelo menos, era o que parecia a Margarida. Ele tinha uma pequena equipa de construção que fazia remodelações em apartamentos e escritórios. Os negócios não corriam muito bem. E ele, ao saber que Margarida trabalhava como contabilista, pediu-lhe ajuda para organizar os documentos da sua pequena empresa, que se afogava numa confusão de faturas e autos de medição por fechar. Margarida, ao conhecer este rapaz enérgico e ambicioso, com olhos brilhantes e uma dezena de ideias sobre como expandir o negócio, apaixonou-se rápida e sinceramente. Gonçalo, naqueles anos, parecia-lhe realmente uma pessoa que conquistava tudo sozinho, com o seu trabalho, como o seu pai outrora. Ele contava-lhe os seus planos até tarde, sentados na cozinha do apartamento arrendado onde Margarida vivia com a amiga, fazia gráficos, calculava despesas, e Margarida, que entendia de números, ajudava-o de graça. À noite, depois do seu trabalho principal, pondo em ordem a sua contabilidade, sugerindo onde poderia cortar custos e onde não valia a pena poupar. Um ano depois, Gonçalo pediu-a em casamento, de forma simples, sem pompa, no parque junto à fonte, oferecendo-lhe um anel barato mas bonito, comprado com o último dinheiro disponível da empresa. Margarida aceitou sem hesitar. Acreditava sinceramente que tinha encontrado a pessoa que a valorizava não pelo dinheiro, que ela nunca tivera, mas por ela mesma, pela sua inteligência, pelo seu apoio, pelo seu trabalho investido no projeto comum. Ela não falou do seu pai a Gonçalo de imediato. No início não falou de todo, limitando-se a dizer que os pais se tinham divorciado quando ela era pequena e que via o pai com pouca frequência. Gonçalo não mostrou grande interesse no assunto. Estava demasiado absorvido pelo seu negócio, e Margarida decidiu não forçar a conversa. Gostava que ele a valorizasse por ela mesma, e não por quem era o seu pai, e não queria que a figura de Antônio Valente influenciasse de alguma forma a sua relação. O casamento foi modesto, num pequeno café nos arredores da cidade, para o qual convidaram apenas os mais próximos. Beatriz, ao saber dos planos da filha, ficou inicialmente contente. Gonçalo, à primeira vista, causava boa impressão. Era educado, trabalhador, amava visivelmente Margarida. Mas quando se levantou a questão de convidar o pai, houve uma conversa entre mãe e filha. Não quero que ele venha, disse Beatriz com firmeza. Desculpa-me, Margarida. Sei que é o teu dia e a decisão é tua, mas não consigo ver com calma ele sentado ali, a sorrir, a fazer brindes, como se não tivessem existido todos aqueles anos em que ele não esteve presente. Mãe, ele é o meu pai. Oisai, e não te peço para cortares relações com ele. Apenas permite que, pelo menos neste dia, eu não tenha de ver a cara dele. Tentei controlar-me durante tantos anos, mas não consigo fingir no teu casamento que está tudo bem entre nós. Margarida demorou muito a decidir o que fazer. No final, dividida entre os sentimentos pela mãe e pelo pai,
Ligou ela própria a Antônio e, gaguejando, explicou a situação. Que a mãe pedia muito para não o convidar, que para ela era difícil escolher entre os pais, mas que não podia permitir que o dia do casamento fosse ensombrado pela tensão entre os ex-cônjuges. Antônio ouviu-a em silêncio, e depois disse com uma voz calma, na qual ela, no entanto, distinguiu uma dor oculta. Eu compreendo, Margarida, não te preocupes comigo. O importante é que tenhas um dia feliz. Estarei a pensar em ti. Ele não lhe disse que, no dia do casamento, iria na mesma àquela cidade, apenas para estar por perto, apenas para ver, nem que fosse de longe, a sua única filha em vestido de noiva. Não tencionava entrar no café, não tencionava fazer cenas nem lembrar a sua existência. Queria apenas estar perto, nem que fosse do outro lado da janela do carro, nem que fosse a uma distância que ninguém, exceto ele, notaria. No dia do casamento, Antônio chegou de carro ao tal café muito antes do início da cerimônia. Estacionou a alguma distância, de onde se via a entrada e um pequeno jardim nas traseiras do edifício, onde, a julgar pela decoração, deveria decorrer o registro. Ficou no carro durante várias horas, a observar os convidados a chegar, as cadeiras brancas a serem dispostas no jardim, a noiva a chegar de vestido de noiva, e nesse momento sentiu um aperto no coração. Margarida era incrivelmente parecida com a mãe em jovem, a mesma Beatriz por quem ele se apaixonara um dia no armazém de materiais de construção. Muitos anos antes, ele viu-a caminhar pelo corredor entre as filas de convidados. Viu o seu rosto a brilhar de felicidade, viu o noivo, um jovem que ele nunca tinha visto antes, à sua espera no altar improvisado com um ramo de flores nas mãos. Antônio baixou o vidro do carro para ouvir melhor. Embora não conseguisse distinguir as palavras àquela distância, ficou simplesmente a ver a sua filha a pronunciar os votos a um homem sobre quem ele não sabia nada, exceto o nome. Quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a aplaudir, Antônio sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Talvez de alegria pela filha, talvez de amargura por ele próprio, com as suas próprias mãos, com a sua escolha de trabalhar dia e noite em vez de estar com a família, se ter privado do direito de estar ali, naquele jardim, ao lado da ex-mulher que, apesar de todas as suas mágoas, tinha dado à luz e criado uma filha maravilhosa. Ficou no carro mais algum tempo, depois de os convidados terem entrado para o banquete no café, e depois ligou o motor e foi-se embora, sem se aproximar, sem ligar, sem deixar qualquer sinal da sua presença. Mais tarde, enviou um presente à filha, não ostentoso, não chamativo, apenas uma transferência de uma certa quantia para a sua conta pessoal com uma nota curta. Que este dinheiro seja a tua almofada de segurança, sobre a qual não precisas de contar a ninguém. Amo-te, pai. Margarida, ao receber a transferência, quis devolver o dinheiro, mas depois decidiu deixá-lo intacto numa conta separada, como uma recordação de que o pai, mesmo não estando por perto, pensava sempre nela. Os primeiros anos de casamento de Margarida e Gonçalo foram realmente felizes. Ele trabalhava muito, ela ajudava-o com os documentos. Juntos, arrendavam um pequeno apartamento, poupavam dinheiro, faziam planos. Gonçalo era ambicioso, mas naqueles anos a sua ambição ainda não se tinha transformado em arrogância. Alegrava-se com cada novo cliente, com cada encomenda concluída, pedia conselhos a Margarida antes de qualquer decisão importante. Valorizava a sua opinião. O ponto de viragem ocorreu cerca de 3 anos após o casamento, quando a equipa de Gonçalo ganhou um concurso para a remodelação de um pequeno centro de negócios. O seu primeiro contrato verdadeiramente grande. O cliente era uma empresa intimamente ligada à administração da cidade. E após a conclusão bem-sucedida do projeto, Gonçalo teve acesso a círculos com os quais antes só podia sonhar. Começaram a convidá-lo para reuniões de negócios, a apresentar-lo a pessoas influentes da cidade, a chamar-lo para recessões que antes lhe eram inacessíveis. Foi então que Margarida notou pela primeira vez como o seu marido estava a mudar. Ele começou a dar mais atenção à roupa, aos carros, aos bens de status. Passava menos tempo em casa, mencionando cada vez mais nas conversas os nomes das pessoas que conhecera na última recessão. Banqueiros, funcionários públicos, grandes empresários. Orgulhava-se desses novos conhecimentos, como se o simples facto de estar perto de pessoas influentes o tornasse a ele próprio mais importante. Nos primeiros anos,
Margarida alegrava-se sinceramente com o sucesso do marido. Via o quanto ele trabalhava, como construía o negócio, e estava disposta a partilhar com ele tanto as dificuldades como as alegrias. Mas, gradualmente, começou a notar que quanto mais dinheiro e contactos Gonçalo tinha, menos ele lhe pedia conselhos, mais frequentemente ignorava a sua opinião, e com um tom cada vez mais condescendente, falava do seu trabalho de contabilista, da sua origem humilde, da sua mãe professora, que antes respeitava e agora evitava mencionar aos novos conhecidos. Sabes, disse ele uma vez após mais uma recessão onde Margarida não foi, alegando cansaço. Estava lá um homem cuja mulher é dona de uma rede de boutiques em 3 cidades. Imaginas os contactos que eles têm? E tu ficas em casa com a calculadora? Margarida na altura encarou aquelas palavras como uma brincadeira, embora algo desagradável a tenha picado por dentro. Com o passar dos anos, frases semelhantes soavam cada vez mais frequentemente, cada vez mais abertamente. E Margarida, sendo uma pessoa orgulhosa e não habituada a tolerar desrespeito, começou a responder. Discutia, argumentava, lembrava-o de quem ele era antes de ela lhe ter feito a contabilidade de graça nos primeiros 2 anos da sua relação. Quem acreditou nele quando os bancos lhe recusavam crédito? Quem deu o seu salário para o aluguer do escritório, quando a empresa não tinha dinheiro nem para material de escritório? Gonçalo, nesses momentos, ou respondia com agressividade ou ficava ostensivamente em silêncio, ia para o escritório e batia com a porta. E discussões semelhantes tornavam-se cada vez mais frequentes e acesas com o passar dos anos. Os amigos e colegas de Margarida notavam as mudanças no seu humor, perguntavam se estava tudo bem em casa. Mas ela, tal como o seu pai outrora, tentava não expor os problemas em público, continuando a manter as aparências e a esperar que o marido um dia reconsiderasse, se lembrasse de quem fora antes e de quem esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. A mãe, no entanto, via tudo com mais clareza do que a própria Margarida queria admitir. Ele não te valoriza, Margarida, disse Beatriz uma vez durante uma das suas visitas. Vejo como mudaste no último ano. Tornaste-te mais silenciosa, como se tivesses medo de dizer algo a mais. Mãe, está tudo bem. Ele só está a passar por um período complicado no negócio. Muito estresse. Eu também pensava assim do teu pai na altura. Sorriu Beatriz com tristeza. Justificava-o com o negócio, o estresse, o cansaço, e depois percebi que o problema não era o negócio. O problema é que o dinheiro muda as pessoas, se elas não tiverem desde o início uma base interna sólida. O teu pai, para seu crédito, com todos os seus defeitos, nunca se permitiu humilhar-me por causa da minha origem ou de quanto eu ganhava. E o teu marido, pelo que vejo, já se permite isso. Margarida calou-se na altura, não querendo discutir a sua vida pessoal nem mesmo com a mãe. Mas aquelas palavras ficaram-lhe na memória e vinham-lhe à cabeça sempre que Gonçalo se permitia mais uma vez uma farpa sobre o seu modesto salário, a sua educação simples, a sua mãe, uma professora reformada. Margarida acabou por contar a Gonçalo sobre o seu pai uns 2 anos depois do casamento, por acaso, quando ele viu no telemóvel dela uma mensagem com a assinatura pai, e ficou surpreendido por ela sequer falar com ele, pois antes dissera que o via raramente. Quem é o Antônio Valente? Perguntou ele na altura, a olhar para o ecrã. O meu pai, respondeu Margarida calmamente. Eu já te disse. Temos uma relação complicada, mas falamos. E o que é que ele faz? Margarida hesitou por um segundo e depois decidiu dizer a verdade. A mesma verdade que durante tantos anos tentara não exibir, com medo de que as pessoas começassem a tratá-la de forma diferente ao saberem o apelido do seu pai. Ele tem um negócio bastante grande. Quão grande? Margarida viu como os olhos de Gonçalo brilharam com estas palavras, e algo dentro dela apertou-se com um mau pressentimento. Gonçalo, eu não quero que vejas a minha família como uma forma de obter contactos. Eu e o meu pai temos uma relação realmente complicada. Vejo-o 2 vezes por ano, e nunca vou usar o nome dele para o teu negócio. Combinado? Gonçalo acenou na altura. Prometeu que não pediria favores a ninguém. Mas Margarida notou que a partir daquele dia ele começou a fazer cada vez mais perguntas sobre o pai. Qual era o seu nome completo? Em que é que a sua empresa trabalhava especificamente? Onde se localizavam as fábricas? Margarida respondia de forma evasiva, tentando não entrar em pormenores. E gradualmente Gonçalo, vendo a sua relutância em discutir o assunto,
Parou de perguntar diretamente. Embora Margarida suspeitasse que ele tentara descobrir algo por si próprio, procurou informações na internet, perguntou a conhecidos, mas, para surpresa da própria Margarida, essas buscas, ao que parece, não levaram a nada. Antônio Valente, apesar da notoriedade do seu negócio, raramente aparecia em fotografias, nunca dava entrevistas com pormenores pessoais, e o apelido que usava era suficientemente comum para não ser inequivocamente associado a uma pessoa específica sem dados precisos. Além disso, Margarida, após o divórcio dos pais, usava oficialmente o apelido de solteira da mãe, que Beatriz mudara propositadamente no divórcio, para que a filha não fosse diretamente associada ao pai. Outro pormenor que Gonçalo, ao que parece, nunca descobriu em todos os anos de casamento. Assim se passaram os anos. O negócio de Gonçalo crescia. Ele passava cada vez mais tempo em recessões de negócios, e Margarida acompanhava-o cada vez menos, preferindo manter-se à margem daquele mundo de luxo ostensivo que lhe causava uma repulsa interior. Mas quanto mais bem-sucedido o marido se tornava, mais ele insistia na sua presença ao seu lado, como um acessório de status, como uma confirmação de que tinha uma família, uma casa, tudo o que um homem de sucesso deveria ter. E, ao mesmo tempo, com mais franqueza se permitia humilhá-la em cada oportunidade, como se compensasse a sua própria insegurança à custa da pessoa que esteve ao seu lado desde o início. E agora, de pé naquela sala de restaurante apinhada, para onde Gonçalo a levara para a recepção mais importante da sua carreira, depois de a ter chamado de estúpida e pobre a caminho, Margarida olhava para o homem junto à janela panorâmica, o seu pai, que não via há quase um ano, e percebia que a noite, que começara como mais uma humilhação, poderia terminar de forma muito diferente do que o seu marido imaginava. Ela ainda não sabia que Antônio Valente também a tinha notado alguns minutos antes. Notou-a e parou a meio da frase, sem acreditar nos seus próprios olhos, que a sua filha estava naquela sala, entre aquelas pessoas, naquela mesma recepção para a qual fora convidado como convidado de honra, de cuja decisão dependia o destino do maior contrato do ano. Os seus olhares cruzaram-se através da sala, e nesse momento ambos perceberam que não há coincidências nesta vida. Antônio Valente estava junto à janela, a continuar a conversa com o banqueiro, mas os seus pensamentos já estavam longe da conversa de negócios. Ele via a filha pela primeira vez em muito tempo, não por iniciativa própria, não num encontro combinado, mas por acaso numa recepção para onde ele próprio viera em trabalho, e essa sensação de surpresa fazia o seu coração bater mais rápido do que o coração de um homem da sua idade e da sua posição normalmente bate. Ele pediu desculpa ao seu interlocutor, alegando a necessidade de cumprimentar uns conhecidos, e caminhou lentamente pela sala em direção à mesa, onde Margarida estava sentada. Pelo caminho, pessoas aproximavam-se dele para lhe apertar a mão, trocar algumas palavras, e ele sentia cada segundo de atraso quase fisicamente, como se a distância entre ele e a filha se esticasse em vez de encurtar. Gonçalo, nesse momento, estava entretido a conversar com um dos seus parceiros, a falar sobre os prazos de entrega da obra, e não reparava no que se passava à sua volta. Margarida, por sua vez, não tirava os olhos do pai que se aproximava, sentindo o coração a bater-lhe algures na garganta. Ela levantou-se da mesa, deu alguns passos ao seu encontro, e no segundo seguinte, o pai abraçou-a com força, como a abraçava nos raros momentos dos seus encontros, quando não havia olhares alheios por perto. Margarida, disse ele em voz baixa, afastando-se e olhando para o seu rosto, não esperava mesmo ver-te aqui. Estás linda, pai. Suspirou ela, ainda sem acreditar que aquilo estava a acontecer de verdade. Eu também não pensava encontrar-te hoje. A conversa deles, no entanto, não durou muito. Gonçalo, ao notar que a sua mulher se tornara subitamente o centro das atenções, a conversar com um homem mais velho e desconhecido, que era claramente respeitado naquela sala, aproximou-se, intrigado. Margarida, conheces o senhor Antônio Valente? Perguntou ele com evidente surpresa, e na sua voz soou uma nota de confusão, porque ele ouvira aquele nome toda a noite dos seus parceiros, como o nome do homem de cuja decisão dependia o destino do contrato da sua empresa. Margarida virou-se para o marido, e nesse momento uma sombra quase imperceptível passou pelo seu rosto. Ela percebeu de repente que chegara o momento em que nunca pensara muito, mas que agora parecia quase inevitável. Gonçalo,
disse ela calmamente. Deixa-me apresentar-te. Este é o meu pai. Na sala, onde até então se ouvia o habitual zumbido de vozes, música, tilintar de copos, instalou-se um estranho silêncio por alguns segundos. Pelo menos, foi o que pareceu a Margarida. Embora, claro, a sala continuasse a sua vida. Apenas os convidados mais próximos, ao ouvirem estas palavras, começaram a virar-se, atraídos não pela frase em si, mas pela reação que se seguiu. Gonçalo empalideceu. Ele olhava ora para Margarida, ora para Antônio Valente, a tentar processar o que ouvira. E pelo seu rosto via-se como, na sua cabeça, as ideias habituais sobre a sua própria mulher desmoronavam uma após a outra. O seu pai? Perguntou ele novamente, e a sua voz soou rouca. O senhor Antônio Valente, o seu pai? Sim, confirmou Antônio calmamente, estendendo a mão ao genro, que via pela primeira vez na vida. E o senhor, suponho, é o marido da minha filha. Gonçalo apertou maquinalmente a mão estendida, ainda incapaz de dizer algo coerente. É maior que várias pessoas das mesas vizinhas. Ao ouvirem a conversa, começaram a cochichar, passando a notícia adiante pela sala. A notícia de que a modesta esposa de um dos jovens construtores era, afinal, a filha do homem cuja palavra podia mudar o destino de qualquer negócio naquela cidade, espalhou-se mais rápido do que notícias do gênero normalmente se espalham. Margarida, por que é que nunca me disseste que o teu pai é o Antônio Valente? Disse finalmente Gonçalo, e na sua voz ouvia-se uma mistura de indignação e cálculo febril, como se ele, naquele segundo, estivesse a tentar calcular quanto benefício perdera durante os anos de casamento por não saber dessa informação. Tu nunca te interessaste muito, Gonçalo, respondeu Margarida com uma voz firme. Perguntaste algumas vezes, eu respondi de forma evasiva. E tu, se bem me lembro, prometeste nunca usar a minha família para obter contactos. Eu acreditei em ti. Antônio Valente, que observava esta curta troca de palavras, sentiu uma sensação desagradável e há muito esquecida a crescer dentro de si. Via como a expressão do genro mudava, como as emoções no seu rosto se sucediam rapidamente, da perplexidade a algo semelhante a um cálculo ganancioso. E isso lembrou-lhe muitas pessoas que conhecera ao longo da sua carreira. Pessoas prontas a mudar instantaneamente a sua atitude em relação a alguém dependendo do benefício que essa pessoa revelava ter. Gonçalo, querido, ouviu-se de repente, por trás de Antônio, a voz da tal loira com a manicura perfeita, a esposa de um dos parceiros de Gonçalo, que há uma hora atrás, com um desprezo mal disfarçado, interrogava Margarida sobre o seu trabalho de contabilista. E por que é que nunca contaste que a tua esposa é a filha do senhor Antônio Valente? Ter-nos, íamos comportado de outra forma. Juro, esta frase, dita aparentemente como uma piada para aliviar a tensão, na verdade expôs toda a essência do que se estava a passar de forma tão direta e cínica que Margarida quase se riu. Estas pessoas estavam dispostas a mudar a sua atitude para com ela dependendo do apelido do seu pai, como se ela própria, como pessoa, não merecesse respeito em nenhuma das duas versões. Antônio Valente, ao ouvir estas palavras, virou-se para a mulher com um olhar frio e inquisidor. Desculpe, disse ele calmamente, mas com uma entoação que faz com que as pessoas à volta se calem instantaneamente. E que atitude para com a minha filha deveria mudar pelo facto de eu ser o pai dela? Ela é contabilista, pelo que sei, uma profissional conscienciosa e honesta, que ganha a sua própria vida e que nunca, nem uma única vez na vida, me pediu um único euro para além do que eu próprio considerei necessário dar-lhe. Parecia-me que são precisamente estas qualidades que deveriam inspirar respeito, e não o apelido do pai. A mulher corou e retirou-se apressadamente, a murmurar algo ininteligível, e Gonçalo, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés em frente aos seus parceiros mais importantes, tentou tomar a iniciativa. Senhor Antônio Valente, quero dizer que é uma enorme honra para mim conhecer-lo pessoalmente, começou ele apressadamente, com um nervosismo mal disfarçado na voz. Aliás, estávamos precisamente a discutir com os seus colegas as perspectivas daquele projeto de reconstrução do quarteirão. E eu ficaria muito feliz se tivéssemos a oportunidade de discutir os pormenores mais a fundo, talvez numa mesa à parte. Antônio Valente olhou para o genro com um olhar longo e inquisidor. E nesse olhar lia-se tanta coisa. Desilusão, o reconhecimento de um tipo de pessoa há muito familiar, e algo parecido com pena. Jovem,
disse ele finalmente. Há um minuto, o senhor nem suspeitava da minha existência no contexto desta recessão, e agora propõe uma mesa à parte para negociações. Permita-me fazer-lhe uma pergunta. Como é que o senhor trata a sua esposa quando não há testemunhas por perto? A pergunta foi feita calmamente, sem qualquer pressão, mas Gonçalo sentiu de repente o chão debaixo dos seus pés a tornar-se ainda menos estável. Ele lançou um olhar rápido a Margarida, e nesse olhar vislumbrou-se o pânico. O pânico de alguém que de repente percebeu que o passado, no qual não pensara antecipadamente, podia apanhá-lo no momento mais inoportuno. Tratamo-nos maravilhosamente bem, conseguiu ele dizer com um sorriso forçado. Vivemos em perfeita harmonia. Margarida permaneceu em silêncio, a olhar para o marido, e dentro dela fervia uma tempestade de emoções. Poderia ter ficado calada agora. Poderia ter permitido que este episódio embaraçoso terminasse nesta nota falsa. Poderia ter poupado o orgulho de Gonçalo pelo bem do seu negócio, pelo bem do seu futuro em comum, no qual, alguns minutos antes, parecia valer a pena pensar, mas ela lembrou-se das suas palavras, ditas há meia hora no apartamento deles antes de saírem. És uma espécie de bruxa. Por que é que eu casei contigo? És pobre e estúpida. E lembrou-se de dezenas de frases semelhantes, ditas ao longo dos anos de casamento a sós, quando ele tinha a certeza de que ninguém ouviria como ele humilhava a mulher que um dia lhe fizera a contabilidade de graça, que dera o seu salário para o aluguer do seu primeiro escritório, que acreditara nele quando mais ninguém acreditava. Isso não é verdade, pai, disse ela em voz baixa, mas clara, de modo que todos os que estavam por perto ouviram. O Gonçalo não me trata bem. Literalmente hoje, há meia hora, antes de virmos para cá, ele chamou-me de estúpida e pobre e perguntou: por que é que eu sequer casei contigo? Estas palavras soaram no silêncio que se instalou de forma tão clara que não foram ouvidas apenas pelos vizinhos mais próximos na sala, mas, ao que parece, por uma boa metade dos presentes, que a essa altura já começavam a prestar atenção ao que se passava junto à janela panorâmica, atraídos pelo próprio facto de Antônio Valente ter aparecido na companhia de uma mulher desconhecida que ele chamara de filha. Gonçalo sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Abriu a boca para contestar, para se justificar, mas não encontrou palavras, porque não havia nada a contestar, porque todos os que estavam ao lado, incluindo vários dos seus parceiros de negócios, ouviram precisamente estas palavras, ditas pela voz calma, tranquila, mas impiedosamente verdadeira da sua própria mulher. Foi uma brincadeira, murmurou ele finalmente. Nós às vezes brincamos assim um com o outro. Temos um humor especial na família. Não foi uma brincadeira, Gonçalo, retorquiu Margarida, olhando-o diretamente nos olhos, e a sua voz não tremeu. Tu dizes frases semelhantes quase todas as semanas. Tens vergonha de eu trabalhar como contabilista numa pequena empresa. Tens vergonha da minha mãe, uma professora. Tens vergonha de eu não perceber de marcas e estâncias de férias, sobre as quais as mulheres dos teus parceiros falam. Esqueceste-te que há 3 anos, quando não tinhas dinheiro nem para o aluguer do escritório, eu trabalhei de graça como contabilista na tua pequena empresa. Dei o meu salário para pagar a renda, porque acreditava em ti. E agora que tens dinheiro e contactos, decidiste que eu não sou boa o suficiente para esta vida. Antônio Valente, ao ouvir as palavras da filha, sentiu a ferver no peito não raiva, mas algo mais frio e perigoso. A mesma sensação que sentira décadas antes, ao observar concorrentes desonestos a tentar enganar os seus parceiros, a enganar os clientes no peso, a vender produtos com defeito como se fossem de qualidade. Ele construíra toda a sua vida de negócios no princípio de que uma pessoa deve ser avaliada pelos seus atos, e não pelos seus atributos externos. E o que acabara de ouvir confirmava totalmente os seus piores receios em relação ao genro, que via pela primeira vez na vida. Tu sabes sequer quem ela é? Disse ele de repente, a olhar diretamente para Gonçalo. E na sua voz soou o aço que ele raramente se permitia mostrar em público. Tu tens sequer noção de perante quem estás agora a tentar fazer vênias, a discutir contratos, enquanto na minha presença chamas a mãe dela de vergonhosa, e a ela própria de estúpida e pobre. Gonçalo ficou em silêncio, sem saber o que responder, sentindo os olhares de toda a sala cravados nele. Esta é a Margarida Antônia, continuou Antônio Valente, pronunciando deliberadamente o segundo nome da filha para sublinhar o seu parentesco perante todos os presentes. A minha única filha, uma pessoa que nunca,
nem uma única vez na sua vida, me pediu um único euro, que construiu a sua própria carreira, que se sustentou a si mesma, recusando qualquer ajuda que eu lhe ofereci, porque queria provar que era capaz de muito pelas suas próprias forças. E agora descubro que o homem com quem ela se casou se permite humilhá-la em casa, chamando-a de estúpida e pobre, enquanto espera a minha simpatia aqui, em público. Ele virou-se para os outros convidados, que a essa altura já formavam um semicírculo de tamanho considerável à sua volta, atraídos pela cena escandalosa, tão rara em eventos do gênero. Eu construí toda a minha vida de negócios na honestidade, disse ele em voz alta, dirigindo-se já não apenas a Gonçalo, mas a todos os presentes. Comecei do zero, trabalhei como carregador no mercado, dormi em dormitórios, poupei cada cêntimo, e a única coisa que me permitiu alcançar o que tenho hoje foi o princípio de nunca enganar os parceiros, nunca enganar os clientes no peso, nunca pensar que o dinheiro dá o direito de humilhar outras pessoas. Eu vejo à minha frente um homem. Ele olhou para Gonçalo, que se esqueceu deste princípio, se é que alguma vez o conheceu. Um homem que tem vergonha da mulher que o ajudou a sair da miséria, porque agora tem dinheiro e contactos. A um homem assim não vou dar contrato nenhum, independentemente de quão vantajoso possa parecer no papel. Um leve murmúrio percorreu a sala. Vários parceiros de Gonçalo, ao ouvirem estas palavras, começaram a trocar olhares. Alguém já pegava no telemóvel, claramente com a intenção de rever os seus planos para a futura colaboração. Gonçalo percebia que o que estava a acontecer diante dos seus olhos destruía não só a sua vida familiar, mas também a sua reputação profissional, que levara anos a construir. Nesta cidade, onde todos se conheciam, um escândalo público como este espalhar-se-ia com uma velocidade incrível, e restaurar a confiança depois disto seria extremamente difícil, se não impossível. Senhor Antônio Valente, por favor, não tiremos conclusões precipitadas. Tentou ele novamente controlar a situação, mas a sua voz já soava muito insegura. Talvez eu tenha realmente permitido expressões rudes em relação à minha mulher. Admito. Mas isso não tem nada a ver com as qualidades profissionais da minha empresa, com a qualidade do nosso trabalho. Tem tudo a ver. Interrompeu Antônio Valente. Eu não faço negócios com pessoas que não sabem respeitar quem está ao seu lado. Isso aplica-se tanto a parceiros de negócios como à própria família. Se uma pessoa se permite humilhar a mulher porque a considera insuficientemente prestigiada para o seu novo círculo, que garantia há de que amanhã não fará o mesmo com um parceiro de negócios que deixe de lhe ser útil? Gonçalo ficou de pé, sem saber onde pousar os olhos, sentindo sobre si dezenas de olhares, compassivos, condenatórios, curiosos, e percebeu que esta noite, que deveria ter sido o auge da sua carreira, se estava a transformar na cena mais humilhante da sua vida. Margarida, a olhar para o marido naquele momento, não sentia nem triunfo nem regozijo, mas sim uma estranha calma, como se finalmente lhe tivesse sido retirado dos ombros um peso que carregara durante longos anos, a tentar justificar o comportamento dele com o cansaço, o estresse, as dificuldades do negócio. Ela percebeu de repente, com clareza, que durante todo este tempo esperara inconscientemente pelo momento em que a verdade viria à tona. Não porque quisesse vingança, mas porque estava cansada de usar a máscara de esposa submissa, cansada de fingir que a humilhação que sofria em casa não tinha importância se por fora tudo parecesse decente. Gonçalo, disse ela em voz baixa, dirigindo-se já não ao pai nem aos outros, mas diretamente ao marido. Acho que devíamos falar em casa, sem testemunhas. Mas uma coisa quero dizer agora mesmo, na frente de todos. Já que te permitiste humilhar-me em público durante todos estes anos com insinuações e farpas, eu não tenciono mais tolerar isto. Nem pelo teu negócio, nem pelo status, nem por nada. Ela virou-se para o pai, e nos seus olhos havia lágrimas. Não lágrimas de fraqueza, mas lágrimas de alívio de alguém que guardara por demasiado tempo o que finalmente conseguira dizer em voz alta. Desculpa por não te ter contado como as coisas estavam na minha família, pai. Não queria que pensasses que me casei com um fracassado, que não estava a dar conta da minha vida. Queria provar a mim mesma que conseguia construir tudo sozinha. Antônio Valente puxou a filha para si, abraçou-a com força, sem se importar com as dezenas de olhares curiosos à volta. Margarida, nunca precisaste de me provar nada, disse ele em voz baixa, só para ela. Já me provaste há muito tempo que és uma mulher forte, independente e honesta.
A única coisa de que me arrependo é de não ter sabido mais cedo como este homem te tratava. Desculpa por ter estado demasiado ocupado com os meus negócios e o meu orgulho para o notar a tempo. Gonçalo, a observar esta cena de lado, sentia como tudo o que construíra nos últimos anos desmoronava. Vários dos seus parceiros, que estavam por perto, já começavam a conversar em voz baixa entre si, e pelos fragmentos de frases que lhe chegavam, ele percebia que o contrato, pelo qual toda esta noite fora organizada, podia agora ser considerado definitiva e irrevogavelmente perdido. Senhor Antônio Valente, fez ele mais uma tentativa desesperada, aproximando-se do sogro. Acredite, estou disposto a mudar, a rever a minha atitude. Dê-me uma oportunidade de me explicar a sós, de resolver tudo. Isso não é da minha conta. Jovem, respondeu Antônio Valente friamente. A relação entre o senhor e a minha filha é uma decisão dela, não minha. Mas o contrato com que o senhor tanto sonhou toda a noite, eu não vou assinar. Não porque o senhor é casado com a minha filha, e isto se torna um assunto pessoal que se transforma em negócio, mas porque uma pessoa que se permite humilhar os seus próximos, mais cedo ou mais tarde permitir-se, a enganar também um parceiro de negócios quando lhe for conveniente. Eu faço negócios há demasiado tempo para não reconhecer este tipo de pessoas à primeira vista, e a noite de hoje apenas confirmou as minhas suspeitas. Ele virou-se para a filha, tocou-lhe suavemente no ombro. Vamos, Margarida. Não faz sentido nenhum ficares aqui mais tempo. Levo-te onde disseres. Margarida acenou, olhou uma última vez para Gonçalo, não com raiva, não com ódio, mas com uma nova e calma indiferença de quem tomou uma decisão final e não tenciona mais recuar. E seguiu o pai pela sala, acompanhada pelos olhares de dezenas de pessoas que, uma hora antes, nem sequer suspeitavam da sua existência, e agora a olhavam como se fosse uma pessoa completamente diferente. Gonçalo ficou de pé junto à janela panorâmica, sozinho, sentindo um vazio a formar-se gradualmente à sua volta. Os parceiros, que há pouco o rodeavam em círculo na esperança de uma colaboração vantajosa, encontravam agora pretextos para se afastar, para trocar uma palavra com outra pessoa, evitando cruzar o seu olhar. Ele percebia que o que acontecera hoje se espalharia pela cidade mais rápido do que ele conseguiria inventar qualquer explicação, e que a reputação que construíra durante anos acabara de ruir num instante por causa de algumas frases descuidadas que se habituara a dizer em casa, acreditando que ficariam para sempre entre as paredes do apartamento deles. No carro do pai, a caminho de casa de Beatriz, para onde Margarida pedira para levar, instalou-se um longo silêncio. Antônio Valente conduzia ele mesmo, não permitindo que o motorista os acompanhasse nesta viagem. Queria estar a sós com a filha, sem olhares alheios, pela primeira vez em muitos anos sentir que finalmente não havia barreiras entre eles. Desculpa por ter dito tudo aquilo de forma tão brusca, disse Margarida finalmente, a olhar pela janela para as luzes da cidade que passavam. Provavelmente não devia ter feito uma cena na tua importante recessão de negócios, Margarida, respondeu Antônio, sem desviar o olhar da estrada. Em toda a minha vida, não vi nada mais digno do que a forma como te comportaste hoje. Tu não fizeste uma cena, apenas disseste a verdade quando chegou à altura de o fazer, e acredita em mim, o contrato que perdi por causa disto não vale nada em comparação com o facto de eu ter descoberto o caráter do homem com quem te casaste, há tempo, e não daqui a alguns anos, quando talvez já fosse tarde demais para mudar alguma coisa. Margarida ficou em silêncio por alguns minutos, a pensar nas suas palavras, e depois perguntou o que há muito queria perguntar, mas nunca se atrevera. Pai, arrependes-te de como a tua vida se desenrolou, de teres escolhido o negócio em vez de estares ao nosso lado? Antônio Valente ficou em silêncio por um longo tempo, e Margarida já começava a pensar que a pergunta fora demasiado pessoal, demasiado dolorosa para ser respondida. Mas depois ele falou, lentamente, a escolher cuidadosamente as palavras. Arrependo-me todos os dias, Margarida. Não de ter construído o negócio. Este negócio deu trabalho a milhares de pessoas, deu a oportunidade de ajudar muitas famílias. E orgulho-me de o ter feito honestamente, sem enganos, sem subornos, sem ter de esmagar ninguém pelo caminho. Mas arrependo-me de não ter tido a sabedoria de perceber mais cedo. Nada do que construí teria qualquer sentido se não tivesse ao meu lado a ti e a tua mãe. Perdi demasiados anos a correr atrás do sucesso,
que me parecia a única forma de provar a mim mesmo que um rapaz de uma aldeia pobre do norte valia alguma coisa nesta vida. E afinal, eu já valia alguma coisa desde o início. Só precisava de ter percebido isso mais cedo. Margarida sentiu um nó a formar-se na garganta, e desta vez, não conteve as lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, não chorava de dor e humilhação, mas de um estranho alívio, misturado com tristeza por todos os anos que foram perdidos entre ela e o pai. Chegaram à casa de Beatriz tarde da noite. A mãe, ao ver a filha na companhia do ex-marido pela primeira vez em muitos anos, ficou paralisada na porta, sem saber como reagir a esta cena inesperada. "O que aconteceu?" perguntou ela, preocupada, a olhar ora para a filha, ora para Antônio. Margarida contou brevemente o que se passara na recepção, tentando não reacender as emoções. E Beatriz, ao ouvir a história, abanou a cabeça, não com condenação, mas com um amargo reconhecimento. "Sempre suspeitei que havia algo de errado com aquele homem", disse ela em voz baixa. "Ele mudou demasiado depressa, habituou-se demasiado facilmente ao sucesso. Desculpa por não ter insistido numa conversa séria mais cedo, quando notei essas mudanças pela primeira vez. Mãe, a culpa não é tua. Eu sou uma pessoa adulta. Escolhi a minha própria vida. E devia ter percebido mais cedo o que se estava a passar." Antônio Valente ficou à porta, a sentir-se constrangido por estar em casa da ex-mulher pela primeira vez em longos anos. Mas Beatriz, para sua surpresa, convidou-o a entrar, ofereceu-lhe um chá, e os três ficaram sentados à mesa até tarde, a conversar, pela primeira vez em muito tempo, não como ex-cônjuges em conflito e a sua filha, mas simplesmente como uma família, unida pela preocupação comum por uma pessoa próxima. "O que vais fazer agora?" perguntou Beatriz à filha, quando a conversa tocou no futuro. "Vou divorciar-me", respondeu Margarida com firmeza, sem hesitação. Já o devia ter feito há muito tempo. Só me faltava a coragem de admitir a mim mesma que um casamento construído em tanto desrespeito não pode ser salvo por conversas ou promessas de mudança. "É a decisão certa", disse Antônio Valente, "mas quero que saibas que, seja o que for que decidas sobre a partilha de bens, sobre as questões legais futuras, estou pronto a ajudar-te com os melhores advogados que se podem encontrar. Não tens de passar por isto sozinha." Margarida acenou agradecida. Embora por dentro já tivesse decidido firmemente que daria conta do recado sozinha, que não permitiria que nem mesmo o pai, com toda a sua generosidade e vontade de ajudar, assumisse a resolução de questões que ela tinha de resolver por si mesma, como uma pessoa adulta e independente. Na manhã seguinte, ao voltar ao apartamento que partilhava com Gonçalo há 2 anos, Margarida encontrou o marido sentado na cozinha, com o rosto abatido. Aparentemente, não dormira a noite toda. A ligar a parceiros, a tentar de alguma forma mitigar as consequências do escândalo da noite anterior. "Margarida", disse ele, ao ver, lá à porta, e a sua voz soava completamente diferente da véspera. "Precisamos de ter uma conversa séria." "Concordo", respondeu ela, pousando a mala à porta. "Precisamos mesmo de falar sobre o divórcio." Gonçalo levantou-se de um salto. O seu rosto contorceu-se de pânico. "Margarida, espera. Não tires conclusões precipitadas. Eu sei que ontem disse coisas horríveis. Estava nervoso antes de uma reunião importante, mas isso não significa que eu pense realmente assim. Tu sabes como eu te valorizo, na verdade." "Gonçalo", interrompeu ela calmamente, "tu não disseste frases semelhantes pela primeira vez, nem pela segunda. Isto acontecia regularmente nos últimos 2 anos. E de cada vez encontravas uma desculpa. O cansaço, o estresse, um negócio importante, mas a verdade é que começaste realmente a ter vergonha de mim à medida que o teu negócio crescia. E a noite de ontem apenas o mostrou abertamente, na presença de testemunhas que normalmente não viam este lado da nossa relação. Mas podemos resolver tudo. Começar de novo. Estou disposto a ir a um psicólogo. A mudar. Só não te divorcies, por favor." A sua voz tremia já quase de desespero. E Margarida percebia que parte desse desespero estava ligada a um arrependimento sincero, e parte à consciência das consequências profissionais e sociais que o divórcio com a filha de Antônio Valente acarretava. Precisamente no momento em que a reputação da sua empresa já estava abalada depois da noite anterior. "Gonçalo", disse Margarida com firmeza, "não é só pela noite de ontem. É por quem eu me tornei ao teu lado ao longo destes anos.
Deixei de ser eu mesma. Passei a ter medo de expressar a minha opinião, a pedir desculpa por quem sou, pelo meu trabalho, pela minha família. Não quero mais viver assim. Vou dar entrada no divórcio nos próximos dias, e espero que possamos conduzir este processo de forma civilizada, sem acusações mútuas. Já que não temos filhos, e na verdade, não há muito a dividir, a não ser os eletrodomésticos e os móveis num apartamento arrendado. Gonçalo sentou-se de novo à mesa, com a cabeça entre as mãos, e Margarida, a olhar para ele, não sentia nem pena nem regozijo, apenas uma calma certeza de que a decisão tomada era a correta e definitiva, e que pela frente a esperava uma vida na qual não teria mais de se justificar por quem era. O divórcio foi finalizado rapidamente. Margarida insistiu num processo mínimo, sem reivindicações mútuas e escândalos públicos. Embora a advogada, que contratou por conselho do pai, mas que pagou com as suas próprias poupanças, a tenha avisado de que faria sentido exigir a partilha dos bens acumulados durante o casamento. Gonçalo, nessa altura, já tinha um pequeno apartamento, comprado com um crédito habitação há 2 anos, com os rendimentos do seu negócio em crescimento. Formalmente, era um bem comum, que por lei devia ser dividido ao meio entre os cônjuges, independentemente de em nome de quem estivessem os documentos, se não houvesse acordo pré-nupcial, e eles não tinham. Não quero metade do teu apartamento, disse Margarida na reunião com os advogados de ambas as partes, quando Gonçalo, que ainda não desistira de tentar de alguma forma reter, lá ou pelo menos mitigar as consequências do divórcio, lhe ofereceu uma compensação. Renuncio a quaisquer reivindicações sobre os bens comuns sob uma condição. O divórcio é finalizado rapidamente, sem demoras, sem discussões em tribunal. A advogada de Margarida, uma mulher de meia-idade com grande experiência em processos de divórcio, olhou para ela com alguma surpresa. Tem a certeza? Por lei, tem todo o direito à metade do valor do apartamento adquirido durante o casamento, independentemente de quem pagou as prestações do crédito. Tenho a certeza, respondeu Margarida com firmeza. Não quero que depois digam que me casei por dinheiro ou que me divorciei por dinheiro. Quero começar uma nova vida, sem dever nada a este homem. Gonçalo, ao ouvir esta decisão, sentiu uma estranha mistura de alívio e ainda mais vergonha. Alívio por não ter de dividir os bens que tanto custaram a acumular, e vergonha por a mulher que ele humilhara publicamente se ter comportado de forma muito mais digna do que ele se teria comportado no seu lugar. O divórcio foi finalizado 2 meses depois daquela fatídica recessão. Rápido, para os padrões de processos semelhantes, sem audiências judiciais, amigavelmente como se diz na prática jurídica, quando ambos os cônjuges concordam com os termos da dissolução do casamento e não contestam a partilha de bens. Margarida levou do apartamento arrendado apenas os seus pertences pessoais, roupa, livros, documentos, e mudou-se temporariamente para a casa da mãe, até encontrar um pequeno apartamento noutra zona da cidade, que alugou com o seu próprio dinheiro, recusando-se por princípio à proposta do pai de simplesmente lhe comprar uma casa. Pai, agradeço a tua vontade de ajudar, disse-lhe ela numa das suas conversas. Mas para mim é importante reerguer-me sozinha depois de tudo o que aconteceu. Quero que, quando olhar para trás para este período da minha vida, possa dizer a mim mesma que consegui sozinha. Antônio Valente, ao ouvir a filha, não insistiu. Lembrava-se demasiado bem da sua própria juventude, quando foi precisamente a capacidade de se desenrascar sozinho, sem a ajuda de ninguém, que lhe deu a dignidade interior que carregou por toda a sua vida. E orgulhava-se de que a filha tivesse herdado essa característica, mesmo que ele próprio não a tivesse conseguido transmitir diretamente, estando tantos anos ausente. Entretanto, as consequências daquela noite para o negócio de Gonçalo revelaram-se muito mais sérias do que ele imaginara nos primeiros dias após o escândalo. Os rumores sobre o ocorrido espalharam-se pelos círculos empresariais da cidade com uma velocidade incrível. A história do jovem construtor que humilhou publicamente a esposa, que se revelou ser filha de um dos empresários mais respeitados do país, era discutida em todos os jantares de negócios, em todos os gabinetes onde se decidiam as questões de grandes contratos. Os parceiros com quem Gonçalo negociava a reconstrução do quarteirão de negócios retiraram a sua proposta uma semana depois, alegando formalmente uma revisão do orçamento do projeto, mas todos sabiam a verdadeira razão. Em seguida, outros contactos comerciais, com os quais Gonçalo construíra relações durante anos,
começaram a rescindir os acordos. Ninguém queria arriscar a sua reputação ao associar-se a um homem sobre quem, nos círculos restritos, já se consolidara a reputação de parceiro pouco fiável e desrespeitoso com os seus próximos. Gonçalo tentou lutar. Ligou a velhos conhecidos. Marcou reuniões. Tentou explicar que o ocorrido fora um mal-entendido isolado. Mas cada tentativa apenas agravava a situação, porque as pessoas a quem ele recorria já tinham formado a sua opinião e não estavam dispostas a mudá-la, por causa de algumas frases de justificação. 6 meses após o divórcio, a sua pequena empresa de construção, que ele construíra durante longos anos, começou a sentir sérias dificuldades financeiras. Vários grandes projetos falharam um após o outro. Os bancos tornaram-se mais cautelosos na concessão de crédito, e o núcleo de funcionários qualificados, vendo para onde as coisas se encaminhavam, começou a procurar trabalho noutros locais. Margarida ia sabendo de tudo isto através de conhecidos em comum, e, ao contrário das expectativas de alguns, não sentia triunfo pela falência do negócio do ex-marido. Ela percebia que a causa dos seus fracassos não residia nas maquinações do seu pai. Antônio Valente, com toda a sua influência, nunca prejudicaria deliberadamente o ex-genro, limitando-se apenas a recusar-lhe um contrato específico, mas sim no facto de que uma reputação construída sobre arrogância e desrespeito pelos próximos, mais cedo ou mais tarde, racha por si mesma, sem qualquer má intenção. "Não tens pena dele?" perguntou a mãe um dia, quando lhes chegaram mais notícias sobre as dificuldades de Gonçalo. Margarida pensou por alguns segundos antes de responder. "Não, não tenho pena. Cada pessoa é responsável pelos seus atos. Ele próprio escolheu ter vergonha de mim, ele próprio escolheu humilhar-me em cada oportunidade. Ele próprio escolheu construir a sua autoestima no status alheio, e não nas suas próprias conquistas. Tenho pena dos anos perdidos, mas não tenho pena dele." Entretanto, a vida da própria Margarida começou a tomar um rumo completamente novo. A relação com o pai, finalmente liberta da contenção e desconfiança de muitos anos, tornou-se calorosa e constante. Viam-se agora não 2 vezes por ano, mas praticamente todas as semanas. Conversavam longamente, e Antônio Valente, para sua própria surpresa, descobriu que a filha percebia de questões financeiras muito mais a fundo do que ele imaginava. Era o resultado de muitos anos de experiência como contabilista e de um amor natural pelos números, que ela, ao que tudo indica, herdara precisamente dele. E se tentasses algo mais do que apenas contabilidade como empregada, algo maior? Propôs Antônio Valente um dia, durante um dos seus jantares. "Tens garra, tens uma mente analítica. Não te estou a oferecer dinheiro nem um negócio pronto. Sei que recusarias, e com razão, mas posso dar-te conselhos, partilhar a minha experiência, se estiveres interessada em tentar algo teu." Margarida, depois de refletir durante algumas semanas, decidiu-se. Há muito que pensava em abrir o seu próprio pequeno gabinete de consultoria, ajudando pequenas empresas a pôr em ordem as suas contas. Exatamente o trabalho que um dia fizera de graça para Gonçalo no início da sua carreira, mas agora de forma profissional e remunerada. Ela elaborou um plano de negócios. Pediu um pequeno crédito no banco em condições gerais, por princípio não através dos contactos do pai. Alugou um escritório minúsculo na periferia da zona de negócios e começou com alguns clientes que lhe chegaram pelo passa-a-palavra de ex-colegas. O negócio não foi fácil nos primeiros meses. A concorrência neste setor era alta e a reputação precisava de ser construída do zero, sem se apoiar no apelido sonante do pai, que ela, por princípio, não usava na publicidade dos seus serviços. Mas, gradualmente, graças a uma atitude honesta e atenta a cada cliente, a mesma característica que o próprio Antônio Valente herdara do seu pai, o seu pequeno gabinete começou a crescer, atraindo novos clientes através das recomendações dos anteriores, satisfeitos. 1 ano após o divórcio, Margarida já alugava um escritório a sério, com 2 funcionários. E algum tempo depois, a sua agência de consultoria já atendia várias dezenas de pequenas e médias empresas da cidade, especializando-se precisamente no segmento de negócio que as grandes empresas de auditoria geralmente ignoravam, por o considerarem demasiado pequeno e pouco rentável. Os empresários que começam o seu negócio do zero, tal como seu próprio pai fora um dia. Antônio Valente observava os sucessos da filha com um orgulho que raramente se permitia mostrar abertamente, mas que todos à sua volta notavam sem margem para erro.
pela forma como falava dos seus negócios aos colegas e parceiros, pela ternura com que mencionava o seu nome nas conversas, pela forma como se alegrava sinceramente com cada pequena vitória dela, como se essas vitórias fossem mais importantes do que quaisquer contratos de milhões do seu próprio holding. A relação entre Antônio Valente e Beatriz também mudou gradualmente. Não no sentido de reatarem o romance, claro. Demasiados anos se passaram, tornaram-se pessoas demasiado diferentes, mas no sentido de uma verdadeira proximidade humana, do respeito que surge quando ambas as partes de um conflito finalmente encontram em si a força para admitir os seus próprios erros. Começaram a ver-se mais frequentemente, especialmente em encontros familiares, para os quais Margarida agora convidava ambos os pais, sem receio de que surgisse tensão entre eles. E gradualmente, estes encontros transformaram-se em algo semelhante a uma verdadeira família. Embora tardia, embora não como poderia ter sido se, muitos anos antes, duas pessoas orgulhosas tivessem encontrado em si a força para se ouvirem a tempo. Quanto a Gonçalo, o seu destino futuro não foi de todo como ele imaginara naquela noite em que olhava com desprezo para o vestido modesto da sua mulher antes da importante recessão. A sua empresa deixou de existir pouco mais de um ano após o divórcio. As dívidas acumuladas, os contratos rompidos e a reputação abalada não deixaram margem para recuperação. Ele tentou recomeçar noutra cidade. Arranjou um emprego menos proeminente noutra empresa de construção, onde ninguém conhecia a história do seu fracasso anterior, mas, segundo os rumores que chegavam a Margarida através de conhecidos em comum, nunca conseguiu recuperar o seu antigo nível de sucesso, permanecendo um funcionário comum em vez de dono do seu próprio negócio. Um dia, cerca de 1 ano e meio após o divórcio, Margarida encontrou-o por acaso na rua, perto do seu novo escritório. Gonçalo parecia cansado, mais envelhecido do que o tempo passado justificaria. Via-se que o último ano não lhe fora fácil. Ao ver Margarida, ele parou por um momento e depois, superando o constrangimento, aproximou-se. Margarida, disse ele em voz baixa. Olá. Ouvi dizer que as coisas te estão a correr bem. Tens o teu próprio negócio. Ajudas. Dizem. Muitos empresários iniciantes. Olá, Gonçalo, respondeu ela calmamente, sem hostilidade, mas também sem a antiga ternura. Sim, os negócios vão bem. Eu queria dizer. Ele hesitou, a escolher as palavras. Pensei muito neste tempo sobre o que aconteceu, sobre como eu te tratava. Tu não merecias o que eu me permiti. Desculpa-me, se puderes. Margarida olhou para ele atentamente, e nesse olhar não havia raiva, nem pena, nem desejo de o ferir em resposta. Apenas uma aceitação calma do facto de que o homem à sua frente, ao que tudo indica, tinha realmente aprendido alguma lição com o ocorrido, embora essa lição lhe tivesse custado um preço demasiado alto, e corrigir o passado já era impossível. Eu não te guardo rancor, Gonçalo, disse ela finalmente. É verdade, não guardo, mas perdoar e voltar são coisas diferentes. Desejo-te que encontres em ti a força para construir uma nova vida com outros princípios. Mas a minha vida agora segue o seu próprio caminho, e não tenciono voltar ao passado. Gonçalo acenou. Era visível que ele não esperava outra coisa, mas ainda assim esperava. Pelo menos, por esta curta conversa, que talvez o ajudasse a encontrar alguma paz. Boa sorte, disse ele em voz baixa, e seguiu o seu caminho. E Margarida, a olhar para ele por alguns segundos, sentiu que este breve encontro fechara para ela a última página daquele capítulo da sua vida, que há muito já virara mentalmente. Passou mais algum tempo. A agência de consultoria de Margarida continuou a crescer. Ela contratou mais alguns funcionários, mudou-se para um escritório mais espaçoso no centro da cidade, e entre os seus clientes começaram a surgir empresas cada vez mais sérias, atraídas pela reputação de uma especialista honesta e competente, e não pelo apelido sonante do pai, que ela continuava a nunca usar como argumento publicitário. Um dia, num dos eventos de negócios para o qual fora convidada como especialista para uma breve apresentação sobre literacia financeira para pequenas empresas, conheceu um homem que não se parecia em nada com os empresários brilhantes e obcecados por status que ela já vira o suficiente durante os anos de casamento com Gonçalo. Modesto, de poucas palavras, dono de uma pequena rede de oficinas de reparação de equipamentos, que também começara o seu negócio praticamente do zero, que também valorizava a honestidade e o trabalho árduo acima do luxo ostensivo.
Conversaram depois da sua apresentação, trocaram contactos, começaram a encontrar-se esporadicamente. Primeiro por questões de trabalho, depois simplesmente para conversar, e gradualmente desenvolveu-se entre eles uma relação completamente diferente da que vivera no seu primeiro casamento. Calma, respeitosa, baseada na igualdade e no apoio mútuo, e não na constante prova de superioridade de alguém. Antônio Valente, ao conhecer o novo companheiro da filha, ficou agradavelmente surpreendido com a sua moderação e bom senso. Este homem não tentava impressionar, não perguntava sobre os negócios do holding, não procurava um benefício oculto no conhecimento do sogro influente, mas simplesmente se interessava sinceramente pela vida de Margarida, pelo seu trabalho, pela sua opinião e pelos seus planos para o futuro. Sabes, disse Antônio Valente um dia à filha, a observar com que respeito o novo companheiro dela tratava o seu trabalho, a sua independência. Fico feliz por não teres permitido que aquela história com o Gonçalo destruísse a tua ideia de como devem ser as relações entre as pessoas. Muitos, depois de uma desilusão semelhante, ou se fecham em si mesmos ou começam a procurar um parceiro exclusivamente por segurança, abdicando dos sentimentos verdadeiros. E tu encontraste em ti a força para permaneceres fiel a ti mesma e esperares por quem valoriza precisamente essa tua essência verdadeira. Eu aprendi muito graças a ti, pai, respondeu Margarida. Aprendi que a dignidade de uma pessoa não se mede em dinheiro ou status, mas sim na forma como ela trata as pessoas que dependem dela ou que lhe são queridas. Tu provaste isso com toda a tua vida, mesmo que nem sempre estivesses fisicamente presente. Um ano depois, Margarida e o seu novo companheiro casaram-se, de forma modesta, sem grandes festas, num círculo restrito de pessoas próximas, entre as quais, claro, estavam Antônio Valente e Beatriz, pela primeira vez em muitos anos sentados à mesma mesa de festa sem tensão e ressentimentos, alegrando-se sinceramente com a felicidade da filha. Neste casamento não havia janelas panorâmicas de um restaurante caro, não havia dezenas de convidados influentes a avaliar com o olhar o vestido da noiva. Não havia o luxo ostensivo a que Gonçalo tanto aspirara um dia. Havia um pequeno e acolhedor terraço de uma casa de campo, flores frescas, brindes simples mas sinceros de pessoas próximas, e uma sensação de felicidade verdadeira e merecida, que não vem através de nomes sonantes, e muito dinheiro, mas através da honestidade consigo mesmo e do respeito por quem está ao nosso lado. Antônio Valente, ao fazer um brinde em honra da filha, levantou a sua taça e disse palavras que Margarida guardou para toda a vida. Eu percebi demasiado tarde a regra principal pela qual se deve viver. O sucesso e a riqueza não valem nada se não tiveres ao teu lado pessoas que te amam não pelo que tens, mas por quem és. A minha filha passou por uma prova que poderia ter quebrado muitos, mas ela saiu dela mais forte, mais honesta, mais confiante em si mesma. Que esta sua nova vida seja preenchida precisamente com aquilo que lhe faltou antes: respeito sincero e amor verdadeiro. Margarida olhava para o pai, para a mãe, para o homem que se tornara agora o seu marido, e pensava no caminho longo e difícil que percorrera até chegar a este momento. Do pequeno apartamento onde o marido a considerava insuficientemente boa para o seu círculo, ao seu próprio negócio de sucesso, construído com as suas próprias mãos, a uma família que finalmente encontrara a paz após longos anos de afastamento. Ela levantou a sua taça em resposta e pronunciou apenas uma frase curta, que continha todo o sentido do caminho percorrido. Obrigada por me terem ensinado a nunca ter medo de ser eu mesma. Se gostou desta história, deixe o seu gosto e subscreva para não perder os próximos conteúdos.